Olá, amigos da Rádio Espaço Espírita. A Voz Espírita é um programa da Rede Espaço Espírita e eu sou Alberto Sami. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre uma perspectiva de quando nós estamos vivendo aqui na Terra, obviamente, como situações diferentes nos fazem pensar também de maneira diferente e nos fazem também sentir as coisas de maneira diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar como piloto profissional e exerci essa profissão durante 40 anos da minha vida. E um determinado tempo desta trajetória, eu pude realizar voos internacionais voando aviões a jato. Os aviões a jato, eles precisam voar bem alto, não é? Uma altitude considerável para poderem economizar combustível em etapas longas. Eu voava uma aeronave que precisava deste recurso, né, de voarmos bem alto. E sempre que nós trabalhávamos, fazíamos os voos internacionais, normalmente eles se iniciavam à noite. Muito bem. Onde que eu quero chegar? A cabine de um avião, ela é um lugar diferente de trabalho. Porque apesar de você estar ali, sentado, observando, não é, todos os instrumentos, numa luz que fica durante a noite, não é, toda a cabine muito pouco iluminada, durante esse trabalho, nós temos a oportunidade de passar ali, como eu falei, muitas horas dentro da cabine, sentados, não é? E observando os instrumentos. Por quê? Porque os aviões agora de última geração, os quais eu também tive a oportunidade de voar, eles são totalmente automáticos, não é? Eu não diria que eles pensam, porque o pensar é um atributo do humano. Mas eles seguem tudo o que nós programamos nos computadores. Então, quando nós estamos viajando, após a partida, não é? A decolagem, a subida, quando nós atingimos o nível de cruzeiro, o qual nós vamos permanecer durante a maior parte do tempo do nosso voo, o que é que acontece? Num determinado momento, nós apenas precisamos observar os instrumentos, monitorar esses instrumentos. Então sobra um tempo para que nós possamos também pensar, refletir. Por quê? Porque estamos aí a 14 mil metros, não é? E lá em cima as coisas são um pouco diferentes. O que é ser um pouco diferente? Ser um pouco diferente é você estar num meio ambiente que não é o seu. A temperatura é artificial, aquele ar que você respira dentro do avião é um ar que misturado, não é? Vem da parte externa e é misturado com um ar que sai de um estágio do motor para que ele entre aquecido dentro da aeronave, que é pressurizada. Então vejam só, nós estamos falando quase de uma câmara hiperbárica. E o que é que acontece com isto? Nós estamos num objeto que voa pressurizado e a temperatura externa ela chega a atingir
entre 52 a 56 graus abaixo de zero. É bem diferente, não é? É um ambiente completamente diferente daquele que nós estamos acostumados. Mas, quando tudo isto se acalma, quando o avião chega no nível de cruzeiro e ele vai passar ali nivelado, não é? Durante a maior parte do tempo, nós conseguimos refletir, pensar, apesar de estarmos trabalhando, também temos um tempo para tomar um café, para conversar com o companheiro que está ali, não é? Na cabine também, trabalhando junto conosco, e também olhar as maravilhas que operam na natureza. Que maravilhas são essas? São estas, né? São as maravilhas que nós conseguimos ver de onde muitos humanos não conseguem, que são as estrelas, aquela poeira de estrelas. É tanta estrela, não é? Aquela nuvem de Magalhães, por exemplo, que parece uma poeira. A lua, maravilhosa. Então, todos esses elementos combinados, eles levam aqueles que querem refletir ou que já têm um posicionamento religioso, como é o meu caso, a uma tranquilidade maior e a um momento de se pensar em Deus. E quando nós estamos voando nesta altitude, com todos esses elementos, vem também um pensamento de que as coisas são diferentes lá em cima. O tempo passa diferente. Por quê? Porque a velocidade da aeronave, que chega aproximadamente quase, né, a 1000 quilômetros, 900 quilômetros por hora, por aí, ela passa então a mudar a nossa ideia daquilo que acontece lá embaixo na Terra. Quando nós passamos em cima das cidades, e essas cidades muitas vezes são enormes quando nós estamos aqui, nesta altitude, essas cidades elas passam a ser pequenas. Você consegue ver as extremidades da cidade, né? As fronteiras iluminadas dessa cidade, e elas são pequenas. Conseguimos também ver mais cidades juntas, né? O que para nós, quando estamos voando, parece ser algo muito próximo, se você está aqui na Terra dirigindo, são cidades que distam 200 quilômetros, até mais, uma das outras. Mas essa perspectiva da altitude muda tudo. Você tem a impressão de que elas chegam a se tocar. E, como eu falei, uma cidade grande, com 4, 5, 6 milhões de habitantes, ela passa a ficar menor. Com isso, o nosso pensamento em relação ao planeta, ao mundo, ele tem uma leve modificação. Você começa a perceber que esses momentos em que nós estamos vivendo na Terra são muito diferentes dos momentos em que nós vivenciamos esse tipo de trabalho o qual estou relatando aqui. E com isso, nós pensamos que, como os espíritos, os nossos irmãos espirituais, que vêm de dimensões, não é, acima de nós, eles enxergam o planeta. Qual é a temperatura para eles que eles estão acostumados? Será que eles gostam mais desta temperatura mais baixa, não é? Como eu falei para vocês, 56 graus abaixo de zero, é claro que seria difícil sobreviver a uma temperatura assim. E também nós estamos dentro de uma aeronave, como eu disse, pressurizada. Por quê?
porque o nosso corpo não resistiria a ficar no espaço sem estarmos nesta aeronave que é pressurizada. Mas isto para o espírito é diferente. Então, a nossa perspectiva em viajar numa aeronave a jato, que se desloca no ar à noite a 900 km por hora, é muito diferente daquilo que eu vivo ou que vivenciamos aqui na Terra. Mas como será isto para o espírito? Não é? Eles que vêm em caravanas, eles que vêm juntos para fazerem os trabalhos aqui, como será que eles se deslocam? Como será o transporte, não é, para eles? Uma outra situação em que eu sempre penso e que eu senti algumas vezes é que quando nós estamos aqui embaixo que eu quero dizer na vida real, não é? Caminhando aqui no nosso planeta, o peso da gravidade e do ar que está ao nosso entorno, ele tem uma considerável diferença de quando nós estamos lá a 14 mil metros. É muito diferente. Com isto, existe uma diferença também na maneira de nós sentirmos a vibração espiritual do planeta. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso planeta ele tem uma psicosfera, não é? Ele engloba todos os pensamentos, as pensamentos dos habitantes que estão aqui. Mas quando nós conseguimos sair deste ambiente, o nosso pensamento fica mais claro, nós conseguimos pensar melhor. E em várias situações eu percebi que quando este pensamento ele fica mais claro, nós temos também um estado de consciência diferente. E o que é este estado de consciência? Eu imagino que seja aquele momento em que você consegue refletir melhor o que você está vivendo. Como você está tratando a sua família, como você trata seus amigos, como você trata a você mesmo, como você trata o seu trabalho, aquilo que você pensa da vida, aquilo que você pensa da espiritualidade, da sua religiosidade. Como você encara a sua vida no futuro. Estes pensamentos, num momento de reflexão, como eu disse, e em horas em que você está viajando nestas condições, isso tudo fica muito claro. E esse estado de consciência, em alguns momentos, ele traz pensamentos, ele aproxima mais os pensamentos de arrependimento daquilo que não está correto. Muito bem. O que é que eu quero dizer com isso? Que nem sempre no nosso dia a dia nós conseguimos proceder de uma maneira igualitária com todas as pessoas, tratar todas as pessoas com fraternidade, do mesmo jeito, sem egoísmo, mantendo o nosso orgulho sempre num estado de adormecido, não é? Mas nem sempre nós percebemos que este nosso comportamento pode estar afetando a outras pessoas e a nós mesmos. Quando você está nesta condição em que eu estou aqui relatando, dentro de uma aeronave a 14 mil metros, e você tem uma vibração espiritual diferente, porque você consegue estar um pouco mais acima da psicosfera que envolve o planeta, a sua psique muda. Ela muda. E você então reflete melhor a respeito de Deus, a respeito daquilo que você precisa fazer, e você tem mais consciência do que é estar na humanidade e neste universo que nos cerca. Como? Observando, como eu disse, por exemplo,
estas estrelas que você não consegue imaginar a que distância estão. E quando você olha para baixo, né, quando você consegue ver uma cidade, ela é grande no tamanho quando você está aqui no planeta, na Terra, mas lá em cima ela tem uma dimensão completamente diferente. Isso muda a perspectiva. Encarnados, né? Nós estamos encarnados, ela muda a perspectiva do que é o nosso planeta, a nossa vida e aquilo que nós estamos sentindo em relação à nossa existência, ao nosso dia a dia. Então, o que eu quero, aonde eu quero chegar? O irmão espírita, né, já deve ter lido que uma das situações mais difíceis para o espírito, quando ele chega lá na espiritualidade, é o seu encontro com a própria consciência, com aquilo que ele vai ver que fez, a vida que ele teve, aquilo que ele deveria ter feito, aquilo que ele não poderia ter feito, aquele problema que ele repetiu e ele tinha prometido que ele ia superar, né? Então, é um encontro com a sua própria consciência. E quando nós estamos lá, a 14 mil metros, você tem uma pequena amostra do que é esta consciência, do que é este sentimento de leveza, o que é este sentimento de reflexão, o que é o mundo, porque nós estamos mergulhados na noite, nós estamos mergulhados no negrume da noite, não é? Voando, como eu disse, numa velocidade bem alta, numa situação extremamente diferente, numa condição de não estarmos aqui na Terra e ao mesmo tempo não estarmos na espiritualidade. Isso, para quem já tem uma religiosidade, como eu falei, que para quem já tem uma maneira de pensar espiritual, espírita, faz uma diferença razoável. Do que eu pude colher como experiência é que, ao retornar, o momento de retornar para a Terra, quando o voo vai terminando, e nós iniciamos a descida, e estamos então passando por todos os níveis novamente, não é? Todas as altitudes, descendo, a temperatura no avião vai modificando do lado de fora, a pressurização também vai mudando. Quando nós chegamos aqui no planeta, o avião toca ao solo e nós saímos, muito daquilo que nós pensamos lá em cima modifica-se. Modifica-se. Então, alguns astronautas relataram que quando eles estão em órbita e ficam lá alguns dias, eles têm pensamentos diferenciados. Todos relataram, pelo menos os que eu já vi em depoimentos, não é? Longos, e tive a oportunidade de conhecer 2 deles que estiveram em órbita e conversar com eles, que relataram também esta maneira diferente de encararem o mundo e também de uma espiritualidade que invade a eles. Mas quando nós retornamos para a Terra, quando o avião pousa, o pensamento modifica novamente, porque nós temos uma vibração diferente, estamos numa condição diferente em relação às pessoas que nos cercam, e isto pode fazer com que todo aquele momento especial que nós estávamos sentindo, ele se apague momentaneamente. A experiência que eu procurei reter, na verdade, e tive e tenho e utilizo como aprendizado, foram estes momentos em que eu estou aqui
relatando para o nosso A Voz Espírita, para dizer para os amigos que são espíritas, os que não são espíritas também e que escutam o nosso programa, que a nossa vida, na brevidade que ela tem, ela necessita de todos nós uma reflexão sempre diária, não é? Daquilo que nós estamos fazendo, como estamos nos comportando em relação a nós em primeiro lugar, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução e também aquilo que nós estamos fazendo com os companheiros que vivem conosco, os que trabalham conosco, aqueles que de alguma maneira se ligam, se conectam com a nossa vida. Esta é a conversa de hoje, um momento de reflexão espírita no nosso programa A Voz Espírita. Muito obrigado a todos e voltaremos a tocar neste assunto mais adiante.